Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz em estar com vocês aqui, para juntos nós louvarmos a Deus e compartilhar da sua poderosa palavra. Aproveitando que você está gentilmente em pé, você que trouxe a Bíblia, abra comigo, livro de Jó, capítulo 38. Livro de Jó, capítulo de número 38. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Valk, que precisou resolver alguns assuntos relacionados ao campo, mas mesmo na sua ausência, quero louvar a Deus por sua vida, seu ministério, sua família. Deus abençoe o vice-presidente, pastor Renan, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, para nós aqui estarmos. O Rael, tive a impressão de ter visto ele, Deus abençoe o Rael. Está ali. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado por ser tão atencioso para comigo e com a minha família. Deus abençoe meu amigo Max, um amigo por quem tenho um grande carinho, grande amor, grande respeito. Estou muito feliz em estar com você aqui hoje, mais uma vez. Queridos, livro de Jó, capítulo 38, todos acharam, digam forte, amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Você pode dizer amém. Mantenha a sua Bíblia aberta e tome o seu assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu estava buscando de Deus uma palavra para esta noite, para compartilhar com esta igreja. E um dos obreiros que me antecedeu, com a oportunidade, citou o livro de Jó, a história de Jó. E isso fez arder no meu coração o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. O livro de Jó talvez seja o livro mais desconfortável da Bíblia para se pregar e também para se ler. O livro de Jó nunca estaria hoje, está muito alto, entre os best-sellers motivacionais das grandes editoras, porque o livro de Jó é um livro que nos humilha, nos quebra, nos mostra o quão pequeno nós somos diante de um Deus que é soberano, de um Deus que não se encaixa em muitas pregações, em algumas igrejas, nos dias atuais, de um Deus que, assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus pensamentos e os seus planos são mais altos que os nossos pensamentos e que os nossos planos. Um Deus que não nos deve nenhum tipo de explicação, porque Ele faz como quer, na hora que quer, do jeito que quer e por que Ele quer. Afinal, Ele é Deus. O livro de Jó nos conta a história de um homem que não foi um personagem de lenda, um personagem fictício. Tanto Tiago no Novo Testamento, como Ezequiel no Antigo Testamento, mencionam a Jó como um homem real. Um homem que, diz a Bíblia, morava na terra de Uz, a leste de Canaã, perto da fronteira do deserto, que separa os braços leste e oeste do crescente fértil. Um homem que, diz a Bíblia, era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Além de tudo, Jó era um homem que, diz-nos a Bíblia, era um homem próspero, o que é diferente de ser um homem rico, porque Jó não tinha apenas dinheiro,
Jó tinha coisas que o dinheiro não pode comprar. Jó tinha um relacionamento com Deus. Jó tinha filhos que ele amava. Jó tinha uma esposa que estava com ele há longos anos. Jó tinha o respeito dos anciãos da cidade, pois diz-nos a Bíblia que quando Jó se levantava para falar, os mais anciãos paravam de falar para lhe ouvir e abriam caminho para que Jó passasse. Jó também tinha gratidão de muitas pessoas, porque ele usava a sua riqueza para além de si. Era um homem que era os olhos dos cegos, o apoio da viúva, mostrando ser um homem que se importava com os necessitados e estendia a mão para aqueles que precisavam de alguma coisa. Jó era um moço que tinha mais do que dinheiro. Jó tinha respeito, Jó tinha integridade, tinha uma vida com Deus. Mas diz-nos a Bíblia no capítulo 1 que certo dia os filhos de Deus apresentaram-se diante do Senhor. E entendemos pela expressão filhos de Deus que os anjos de Deus estão se apresentando ante o Todo-Poderoso. A imagem que apresenta aqui dos filhos apresentando-se diante de Deus era uma imagem muito comum naquela época, que era a imagem de um rei assentado sobre o seu trono e os seus súditos ou os seus filhos se apresentando diante do rei para lhes prestar esclarecimento dos seus feitos. A Bíblia está mostrando Deus na sala do trono, de onde comanda o universo, e os anjos do Senhor apresentando-se diante dele. O texto sagrado vai nos dizer que no meio da comitiva angelical, Satanás apresenta-se também diante de Deus. Afinal, Satanás sofreu uma queda sendo expulso dos céus. Entretanto, queda não significa liberdade. Quando Satanás apresenta-se diante de Deus, mais do que ser um intrometido ou um intruso na corte celestial, Satanás está indo diante de Deus porque Satanás nada pode fazer sem a permissão de Deus. Satanás é um cão que late muito alto, mas é um cão que está preso na coleira, e quem segura a coleira é Deus. Eu confesso aos irmãos que eu fico incomodado quando eu vejo em algumas igrejas aquelas peças teatrais, onde colocam uma pessoa e o Deus de um lado e o diabo do outro lado, e como se os dois medissem forças por alguém. Deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja do Senhor: Deus não mede forças com o diabo. Não existe ninguém capaz de medir forças com o nosso Deus. O nosso Deus, Ele reina absoluto para todo sempre. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Nesse contexto que Satanás apresenta-se diante de Deus, o Senhor vai provocar, o Senhor vai instigar uma conversa. Ao olhar para o diabo, o Senhor vai dizer: de onde vens? E o diabo vai lhe responder de rodear a terra e passear por ela. E a palavra de Deus em resposta é: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. Nesse contexto, o diabo vai levantar uma acusação, não contra Jó, mas uma acusação contra Deus. E vai dizer: porventura Jó te serve sem motivo? O Senhor o tem cercado de bens por todos os lados. O diabo está acusando Deus de comprar a adoração de Jó. O diabo está acusando Deus de subornar Jó para servi-lo, dizendo: Jó te serve porque tem família, Jó te serve porque tem saúde, Jó te serve porque tem riquezas, Jó te serve porque a sua vida é uma vida próspera. O diabo acusa Deus de comprar a adoração de Jó. E ouça-me por favor, Deus não compra a adoração de ninguém. Deus não precisa subornar ninguém para lhe adorar. Deus não precisa subornar ninguém para lhe servir. Quem compra a adoração ou tenta comprar a adoração é o diabo.
que na tentação disse a Jesus: tudo eu te darei se prostrado me adorares. Deus não compra a adoração de ninguém. Se Deus fizer, o povo que o ama adora. Se Ele não fizer, adora do mesmo jeito. Se Deus abrir a porta, você louva. Se Deus não abrir a porta, você louva do mesmo jeito. Quem passa na frente de uma igreja e olha para o povo louvando, cultuando, com as mãos erguidas e cantando, acha que esse povo não tem problemas, não tem luta. Oh, irmão, só Deus sabe como foi difícil para algumas pessoas chegarem aqui no domingo. Só Deus sabe como foi teu dia, como foi a tua semana, como tem sido a tua história. E por que você está louvando? Porque você não adora a Deus por aquilo que Ele te dá. Você adora a Deus por quem Ele é na sua vida. Com a porta aberta ou fechada, coisas dando certo ou dando errado, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele reina na sua vida. O diabo acusa Deus de subornar Jó para lhe servir. Há um pastor muito conhecido que vai dizer que o diabo levanta 3 acusações a respeito de Jó contra Deus. E vai dizer a Deus: ninguém é capaz de te amar mais do que ama a própria família. Ninguém é capaz de te amar mais do que ama os seus próprios bens. E ninguém é capaz de te amar mais do que ama a própria vida. E Deus, nesse contexto, vai colocar Jó, entre aspas, como seu advogado, para mostrar que o homem é capaz de servir a Deus, desde que a graça de Deus o abrace e o ilumine, sem que nada contribua para isso. Jó não tem ciência, Jó não tem consciência do que está se passando, mas a vida de Jó representa o poder de Deus ante a manifestação das trevas. A vida pacata de Jó vira de ponta cabeça, e não entrarei em detalhes do que Jó perdeu, porque você conhece. Mas num dia, Jó perde todos os seus bens, os seus animais. Num dia, Jó perdeu os seus 10 filhos, por quem ele sacrificava todos os dias, para que porventura os seus filhos houvessem pecado, o Senhor lhes perdoasse. Num dia, a vida de Jó virou de ponta cabeça, e tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas no mesmo dia, Jó vai fazer uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Ao cair sobre o seu rosto em terra, Jó começa a dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu deixarei esta vida. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nesse mesmo contexto vai dizer-nos a Bíblia no capítulo 2, que mais uma vez os anjos apresentam-se diante de Deus. E quando os anjos voltam diante de Deus, diz a Bíblia que mais uma vez Satanás vai diante dele. E nesse contexto o Senhor mais uma vez provoca o inimigo, ao dizer: você tem visto meu servo Jó, que ainda mantém a sua integridade, mesmo que você tenha me incitado contra ele sem causa. E o diabo vai dar a sua última cartada ao dizer: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Em outras palavras, Jó consegue te servir, mesmo sem as riquezas e sem a família, porque Jó ainda tem saúde. E Deus permite que o diabo toque na saúde de Jó. E diz a Bíblia que quando Satanás sai dali, com permissão para tocar na saúde de Jó, mas não tirar a sua vida, o corpo de Jó é tomado por uma enfermidade impossível de descrevê-la, ou de dar nome a qual doença era esta. A Bíblia diz que Jó, o seu corpo foi tomado por coceira ou chagas, feridas, insônia, pesadelos quando conseguia dormir, crostas espumantes na sua pele, perca de peso, calafrios, febre. A pele de Jó enegreceu, a ponto de dizer-nos a Bíblia que quando os seus amigos chegaram diante de Jó, não o reconheceram, e por 7 dias se assentaram ao lado de Jó, sem conseguir lhe dizer alguma palavra.
porque nada conseguiam dizer de o que estava acontecendo com o patriarca. O livro de Jó vai nos mostrar tudo isso logo nos seus 2 primeiros capítulos, e eu quero que você preste atenção no que eu quero pregar aqui hoje. Nesse contexto de luta, de provação que Jó está vivendo, a Bíblia vai dizer que ele levanta a Deus 42 questionamentos. E 42 vezes Jó vai perguntar a Deus o porquê. Por que ele está vivendo aquilo? Por que ele está passando por aquilo? Por que Deus permitiu isso? Por que ele está vivendo aquela situação na sua vida? E uma das coisas que eu quero que você grave na sua mente e não se esqueça, é que Jó não pecou ao questionar Deus, porque questionar a Deus não é errado. Se questionar fosse pecado, Jesus teria pecado na cruz, porque na cruz ele questionou: Deus meu, por que me desamparastes? Se questionar fosse pecado, Abacuque teria pecado, porque Abacuque questionou a Deus. Questionar não é errado. Questionar só se torna um erro quando eu acho que Deus é obrigado a me dar uma resposta satisfatória. Jó não está pecando em questionar, mas Jó chega numa situação a ponto de dizer que Deus deveria lhe dar uma resposta. E ele chega a dizer que se ele estivesse com Deus, preste atenção em mim, diante de um tribunal, ele apresentaria diante de Deus as suas causas, as suas questões, os seus argumentos. E o Senhor precisaria lhe dar uma resposta. Aqui está o erro de Jó. Os seus amigos, ao ouvir Jó questionar, começam a trazer uma visão equivocada sobre Deus. Ele começa a argumentar com Jó que só sofrem os pecadores. Bildade começa a dizer para Jó que só sofre alguém que tem pecado escondido. Zofar começa a dizer que o justo não passa por tribulação. E Eliú vai dizer para Jó que o sofrimento é uma correção divina. A verdade é que Deus trabalha na nossa vida de forma que nós não compreendemos. E muitas vezes Deus trabalha conosco, até mesmo em meio às nossas perdas e em meio aos nossos sofrimentos. Nesse contexto que Jó está levantando 42 questionamentos diante de Deus, nós chegamos no capítulo 38. E depois de uma série de indagações, de conversas e de debates, por 36 capítulos, do capítulo 3 ao capítulo 38, entre Jó, Bildade, Elifaz, Zofar e Eliú, no 38 Deus resolve aparecer. E no 38 da sua Bíblia, eu gostaria que você olhasse para o texto que lemos, começa nos dizendo assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. O que a Bíblia está mostrando não é que simplesmente a voz de Deus ecoa das alturas. A Bíblia está dizendo que um redemoinho aparece diante de Jó. Não diz a Bíblia se esse redemoinho é de fogo, se é de vento, se é da poeira do deserto. Mas o que a Bíblia está mostrando é uma revelação de Deus já ele. Jó queria de Deus uma explicação, Deus lhe deu uma revelação. Porque a explicação ilumina a minha mente, mas a revelação de Deus aquece o meu coração. Deus não deu a Jó explicações para o seu intelecto, Deus manifestou a Jó a sua presença. Deus está dizendo: Jó, você não precisa de respostas, você precisa da minha presença. Você não precisa de argumentos, você precisa da minha presença. Você não precisa de explicações, você precisa da minha presença. Oh querido, tem coisas na minha vida que eu não entendo, tem coisas na sua vida que você não entende, tem coisas que a gente passa que a gente não tem explicação, mas ai de nós se não fosse a presença de Deus conosco.
a presença de Deus se manifesta. Aleluia. E porque Deus se revela, pastor, e se manifesta num redemoinho, ouça-me, o redemoinho que Deus se revela a Jó, o redemoinho é símbolo da provação, é símbolo da tormenta, é símbolo da dificuldade. Quando Deus se revela a Jó num redemoinho, a Bíblia está me mostrando, meu amigo Maquis, que as maiores revelações de Deus vêm em meio às maiores tempestades da nossa vida. Eu vou repetir, olhe para mim. As maiores revelações de Deus vêm em meio às maiores tempestades da nossa vida. Em meio à bonança, muitas vezes nós não conhecemos Deus. Em meio à fartura, muitas vezes nós não conhecemos Deus. Em meio à prosperidade, muitas vezes nós não conhecemos Deus. Mas em meio às perdas da vida, nós conhecemos a Deus. Em meio às lutas da vida, nós conhecemos o Senhor. Os discípulos de Jesus estavam na multiplicação, e na multiplicação, diz a Bíblia, tudo estava dando certo. Os pães alimentaram milhares de pessoas, mas eles, saindo dali, enfrentaram uma tempestade. E quando eles estão na tempestade, Jesus resolveu aquele problema. O texto de Marcos diz: porque ainda não haviam compreendido o milagre dos pães. Evangelista Renan, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que os discípulos só entenderam na tempestade o que os pães não conseguiram dizer. O que a multiplicação não explica, a tempestade explica. O que a multiplicação não ensina, a tempestade ensina. O que a bonança não nos ensina, as dificuldades da vida nos ensinam. E por isso eu tenho a palavra de Deus para lhe dizer: esse momento que você está vivendo, essa luta que você está passando, não é para te desanimar ou te fazer desistir. É no meio do redemoinho que você vai conhecer Deus mais de perto. Aleluia. Deus se revela a Jó num redemoinho. Oh, eu sinto Jesus aqui. E quando Deus se revela a Jó num redemoinho, lembra do que Jó havia dito? Olhe para mim, por favor. Lembre-se do que Jó havia dito. Jó queria com Deus uma audiência, como que um réu diante de um juiz. Jó queria expor as suas causas. Jó queria expor seus motivos. Jó queria expor seus argumentos. E aí Deus se revela a Jó. Como quem diz assim: Jó, se você quer uma audiência comigo, eu vou ter uma audiência com você. E o que Deus vai dizer para ele, pastor? Deus vai dizer assim, versículo 3, que é o texto que lemos, 38:3. Cinge os teus lombos como homem. Eu vou te perguntar, e você vai me responder. Pastor, porque Deus mandou Jó cingir os lombos? Olhe para mim. Cingir os lombos é amarrar o cinto. Isso era muito comum na época, porque as roupas eram compridas. E quando uma pessoa precisava fazer um trabalho ou andar longas distâncias, a pessoa amarrava o cinto, cingia os lombos. Dobrava-se aquilo ali na roupa e a roupa ficava mais curta, os homens, para que pudessem trabalhar ou caminhar. Isso é cingir os lombos. Entretanto, no contexto de Jó, o significado é outro. Por quê, pregador? Ouça-me. Porque na época bíblica já existia a maquete, os primórdios, a ideia do que hoje você conhece. Nós tivemos Olimpíadas recentemente, de luta greco-romana. Aquelas lutas de dois homens, um contra o outro, que tenta imobilizar e vencer o outro. Isso não passou a existir, e por mais que o nome é luta greco-romana, isso não passou a existir na época dos romanos e nem dos gregos. Isso existe há muitos milênios. Sabe como se funcionavam as lutas daquela época, evangelista Renan? Dois homens amarravam-se um ao outro pelo cinto. Se eu e o senhor tivéssemos uma causa para resolver,
e nós não quiséssemos ceder um ao outro, sabe como resolvia? Amarrava um cinto em mim, e o mesmo cinto amarrava em você. E nós dois, amarrados pelo cinto, iríamos lutar. Porque com o cinto, um não tem como correr do outro. Um não tem como fugir do outro. Sabe qual é o objetivo da luta? O objetivo da luta não é machucar o outro. O objetivo é imobilizar o outro. Sabe quando a luta acabava, a luta de cinto? Quando aquele que estava imobilizado dizia: eu me rendo. Essas lutas de cinto eram usadas também para resolver, e repito, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Então nós estamos falando dos primórdios da humanidade. Essas lutas eram usadas também para resolver questões jurídicas. Jó queria com Deus uma audiência. Então Deus pega a figura de uma luta e diz para Jó o seguinte: você quer resolver isso comigo, Jó? Então amarra o cinto. Amarra o cinto como homem. E eu e você vamos resolver essa questão agora. Por que Deus falou isso para Jó, pastor? Olhe para mim aqui. Porque no livro de Jó mostra um homem que lutou o livro todo. Jó lutou com a esposa, porque a esposa falou: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó não se rendeu. Disse: não, como uma louca você está falando. Jó lutou com a esposa. Os amigos de Jó queriam que Jó assumisse seu pecado, seu erro. E Jó disse que não tinha pecado escondido, pecado para ser confessado. Jó lutou com os amigos. Aí Deus agora chega diante de Jó e diz: agora amarra o cinto, que você não vai numa luta com a sua esposa, nem numa luta com os seus amigos, você vai numa luta comigo. Deus está pedindo que Jó se prepare para responder. E a batalha de Deus com Jó é uma batalha de argumentos. Olha o que Deus vai dizer para Jó. E o tema dessa mensagem que eu quero em rápidas palavras pregar aqui hoje é: uma batalha que vale a pena perder. Eu vou repetir: uma batalha que vale a pena perder. Porque Deus está dizendo: Jó, se prepare e me responda, já que você quer uma audiência comigo. E Deus vai começar a falar com Jó, olhe para mim, e Deus não vai falar nada sobre o sofrimento. Deus não fala sobre os animais mortos. Deus não fala sobre os filhos mortos. Deus não fala sobre as acusações dos amigos. Deus começa a falar só sobre Ele. Deus começa a falar sobre si próprio. Deus começa a falar sobre a sua glória. Deus começa a falar sobre a sua grandeza. Deus começa a falar sobre o seu controle. Deus começa a falar sobre o seu domínio. Por quê, pastor? Porque a primeira coisa que Deus vai mostrar para Jó, que Deus é maior que os nossos sofrimentos, que Deus é maior do que as nossas perdas, que Deus é maior do que as nossas lutas. E aí Deus vai começar a dizer para Jó: não tira meu retorno não. Deus vai começar a dizer para Jó assim: Jó, já que você quer batalhar comigo, amarra o seu cinto. Por quê? Onde é que você estava, Jó, quando eu fundei a terra? Onde é que você estava, Jó, quando eu medi a terra com um cordel e quando eu assentei sobre o nada? Onde é que você estava, Jó, quando eu guardei as águas dos oceanos? Onde você estava, Jó, quando eu fiz separação do dia e da noite? Onde você estava, Jó, quando eu guardei a neve? Cadê você, Jó, quando eu faço chover num lugar e faço ser deserto em outro lugar? Onde você está, Jó, quando os filhos dos leões e dos corvos pedem alimento e eu do céu os ouço e providencio? Onde você está, Jó, quando o cavalo está no campo e o avestruz coloca os seus ovos e eu cuido de um e cuido de outro? Jó, eu não sou um dos teus amigos, eu sou Deus soberano que cria e controla todas as coisas.
Aleluia! Deus começa a apertar Jó. E aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Olhe para mim. Nessas batalhas de cinto, nessas batalhas antigas, sabe o que acontecia? Acontecia, meu amigo Max, que às vezes o cinto soltava. Acontecia que nessas batalhas de um com o outro, podia acontecer do cinto desamarrar. Mesmo sem que o outro tivesse se rendido, o cinto soltava. Deus apertou Jó no capítulo 38. Deus apertou Jó no capítulo 39. E Deus apertou tanto que o cinto de Jó soltou. Aí olha o 40, coloca o 40 no telão. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguiu a Deus que responda essas coisas? Aí olha o cinto de Jó soltando. Então respondeu Jó e disse: eu sou vil. Como eu responderia? Eu vou pôr a mão na minha boca. Jó está dizendo: o cinto soltou, Senhor. Chega. Só que a batalha só acaba quando um se rende. Jó está calado, mas Jó não se rendeu. Jó está calado, mas Jó não se prostrou. Aí o que Deus vai falar para Jó? Versículo 7. Cinge agora os teus lombos. Coloca o 7, 47. Deus fala para ele: Jó, cinge os teus lombos. Ou seja, amarra o cinto de novo. Amarra o cinto mais uma vez, porque o meu assunto com você ainda não acabou. Amarra o cinto de novo, porque nós ainda temos muito a conversar. E o que Deus vai falar para Jó, pastor? Olhe para mim. Jó vai começar a ouvir Deus falar assim: Jó, já que você quer contender comigo, e você quer uma explicação de o porquê eu permiti isso na sua vida, quando você fala, Jó, a sua voz ecoa como trovão. Jó, você acha que você sabe mais do que eu como faz as coisas? Como deve tratar das coisas? Aí Deus vai usar duas figuras, em casa você lê. Deus vai usar a figura do hipopótamo e a figura do Leviatã. Do hipopótamo Deus vai dizer assim: Jó, olha para o hipopótamo. Ele come erva. E ainda assim é mais forte que você. Jó, olha para o Leviatã, uma figura mitológica, hoje nós poderíamos chamar de crocodilo. Olha para o Leviatã, Jó, para o crocodilo. Você não consegue pescá-lo, Jó, e dominá-lo sozinho. Aí Deus fala para ele: Jó, se você não consegue dominar a minha criação, como você vai contender com o Criador? Se você não consegue, Jó, dominar o que eu criei, como você vai contender comigo que faço todas as coisas? Deus está apertando Jó, que está amarrado no cinto. E lembra como a batalha terminava? Quando um se rendia. E aí eu chego no capítulo 2, capítulo 42. No capítulo 42, a batalha de Deus com Jó vai acabar. E no 42, para a gente dar aquele glória pentecostal, Jó olha para Deus e diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Sabe o que Jó está dizendo? Deus, eu me rendo. Deus, eu perdi a batalha. Deus, eu não sei, eu não tenho resposta, eu não tenho explicação. O Senhor reina soberanamente. Aleluia. Deus não falou nada sobre as lutas de Jó. Olhe para mim. Deus não falou nada sobre o futuro de Jó. Do capítulo 38 ao 42, ouça-me, Deus não deu a Jó nenhuma explicação. E Deus não deu a Jó nenhuma promessa. Deus não falou: eu vou te curar. Deus não falou: eu vou te dar mais 10 filhos. Deus não falou: eu vou restituir seus bens. Deus não falou nada para Jó.
nada. Mas Jó se rendeu a si mesmo. Pastor, como eu sei que eu sou um crente rendido diante de Deus? Ouça-me. Quando eu não preciso de explicações do meu passado. Deus não explica porque os filhos de Jó morreram. Deus não explica porque Jó esteve doente. Deus não explica porque Jó entrou naquela tempestade. Deus não fala do passado. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós queremos explicações de tudo, sabe? Muitas pessoas me perguntam, pastor, por que veio essa pandemia? Pastor, por que alguns pastores Deus levou para a eternidade? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite aquilo? Por que eu estou vivendo esse momento? Por que eu estou passando essas coisas? Outras pessoas já querem saber do futuro e pensam, pastor, o que será do amanhã? O que será do país? O que será do mundo? O que será da minha vida? Deixa eu lhe dizer uma coisa, o teu passado, Deus estava lá. Se aconteceu o que aconteceu, Deus sabe o porquê, e Ele não precisa me dar explicação de nada. E sobre o teu futuro não está nas mãos do presidente, não está nas mãos do governante, não está nas mãos da justiça. Teu futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu não entendo o meu passado e nem tenho certeza do amanhã, mas uma certeza eu tenho: Deus governa no passado, Deus governa no presente e permanecerá sendo Deus no futuro. Quem pode adorar a este Deus? Quem pode adorar este Deus? Eu não sei o que você tem vivido na tua vida, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer: se renda a Ele de verdade, porque Ele é Deus, Ele domina, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Deus não nos deve explicações. Deus não nos deve respostas. Deus sequer nos deve promessas. Jó está rendido. E aí sabe o que uma pessoa rendida faz? Sabe o que uma pessoa que se rendeu diante de Deus faz? O homem rendido, diz a Bíblia, Deus vira-se para os seus amigos e diz assim: vocês falaram mentiras sobre mim para o meu servo Jó. Peça que Jó ore por vocês. Quem não se rende não ora por quem lhe feriu. Porque quem não se rende diante de Deus não vai aceitar a afronta de ninguém. Mas agora que Jó está rendido, Jó começa a orar pelos seus amigos. Sabe quem é que consegue perdoar? Quem é que consegue liberar perdão? Quem consegue liberar misericórdia? Quem se rendeu diante de Deus. Jó está rendido e ele ora pelos seus amigos. E aí sabe o que eu acho lindo em Deus? E eu acho impossível você não dar um glória a Deus com isso. É que Deus não precisa me dar explicação e nem me dar promessas. Mas Deus é tão misericordioso que quando nós nos rendemos diante dEle, Ele muda o nosso cativeiro. Porque mesmo sem fazer promessa, diz a Bíblia, quando Jó se rendeu, quando Jó disse: Deus, eu me rendo, e começou a orar pelos seus amigos, diz a Bíblia, e Deus mudou o cativeiro de Jó, e Deus mudou o cativeiro de Jó, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Se antes Jó tinha 1, Deus vai dar 2, se antes Jó tinha 10, Deus vai dar 20, Deus vai restituir saúde, Deus vai restituir a família, porque Deus está dizendo: Jó, ninguém que se rende diante de mim sai no prejuízo, quem se rende diante de mim, eu libero a minha bênção e a minha graça. Aleluia! 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 Eu vou concluir meu sermão para orar por você. Oh, eu sinto Jesus aqui.
Aleluia! Eu vou concluir meu sermão aqui hoje, enquanto os músicos se aproximam, e a Rafaela também. Em que posição nós estamos? Estamos querendo de Deus respostas para tudo, explicação de tudo. Queremos que Deus faça por nós e achamos que Deus tem obrigação de fazer muitas vezes. Ou será que nós já chegamos para Deus e falamos: Senhor, eu me rendo diante de Ti. Eu estou rendido aos Teus pés. Eu estou rendido diante do Senhor. Eu te convido nesta noite a você colocar-se sobre os seus pés. Jó. Eu vou te convidar nesta noite a você adorar a Deus com esse louvor. Pastor, eu não sei como está a minha vida. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho vivido, o que eu perdi, o que aconteceu comigo. Está difícil para você? Está difícil para mim? Está difícil para nós? Todos nós temos os nossos desertos. Mas eu quero te convidar aqui hoje a você se render diante de Deus. E se Deus fizer, você é crente. Se Ele não fizer, você continua crente. Se Deus te responder, você adora. Se Deus não te responder, você adora do mesmo jeito. Você tem fé para isso? Então vamos cantar. E no final eu vou orar com você. Jó, como pôde ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Você sabe cantar? Cante. Mas não adoro o que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Cante, cante. O que você vai fazer? Cante, cante. Eu vou adorar. Se renda, se renda. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Então que é claro, e vai. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Toda a igreja vai. A Ele a glória. Só a igreja. Só canta assim quem está rendido. Só canta assim quem está rendido. Só fala isso quem se rendeu. Ele é a glória. A Ele a glória. Oh, A Ele a glória. a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele. A Ele
sempre. Amém. Diga. Pra sempre, amém, amém. Num só coral, cante a Ele. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bem baixinho os instrumentos. A Ele seja dada para todos sempre o louvor. Você pode adorar a Deus pelo menos por um minuto nesta noite? Você pode fechar teus olhos e erguer as mãos aos céus e adorar pelo menos por um minuto com glória, com aleluia, em outras línguas, com lágrimas, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ter explicação de muita coisa, mesmo sem entender muita coisa que você viveu ou está vivendo, mas você sabe que Ele é teu Deus, Ele é teu Senhor, Ele continua absoluto, e você se rendeu a Ele. Você está rendido aos seus pés. Você está rendido diante a sua soberania, ao seu senhorio. Eu quero orar com você nesta noite. Eu só faço uma pergunta nesta noite. Antes de orar, fique de pé só um minutinho. Tem alguém que nos visita aqui hoje, que não é membro desta igreja, de nenhuma outra, ou está afastado, que ouviu a voz de Deus e quer voltar para os braços do Pai aqui hoje. Eu não estou te oferecendo um Deus que vai te dar resposta de muita coisa, não, mas um Deus que vale a pena você se render a Ele, porque Ele cuida de você mesmo nos momentos que você não entende, nos momentos que você não compreende. Ele tem um domínio sobre a tua vida. Tem alguém aqui hoje que quer se entregar a este Deus? Eu quero orar por você. A oportunidade segue aberta. Fecha os teus olhos. Pai, a tua palavra foi pregada conforme o Senhor trouxe a mim. Eu só levo minha voz aos ouvidos. Quem traz ao coração é o teu Espírito. Que essa palavra encontre guarida no coração dos teus filhos, da tua igreja. E ajuda-nos, Senhor, em meio aos questionamentos, em meio às dúvidas e às incertezas, falarmos como Jó falou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus propósitos pode ser impedido. Ajuda-nos, ó Deus, a nos prostrarmos diante dos teus pés e da tua soberana vontade, e de acordo com o teu querer e graça, vire o cativeiro deste homem, desta mulher, muda a nossa sorte, Senhor, e a Ti nós glorificaremos todo sempre. Em nome de Jesus cremos, em nome de Jesus oramos. Amém.